Então, irmãos, nós temos também que nos aperfeiçoar nos relacionamentos. Por isso que a mensagem de hoje chama: invista nos seus relacionamentos. E o versículo escolhido está lá em Mateus capítulo 5, no versículo 6, onde nós vamos ver que palavra maravilhosa que nós vamos tirar para nós aqui, em cima de 3 pontos apenas. Diz assim o versículo: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Quem aqui precisa da misericórdia de Deus? O que é misericórdia? Misericórdia não tem nada a ver com mérito, embora começa com M e E. O mérito é quando alguém faz e ele merece, e você dá para ele aquilo que ele merece e não fez mais nada do que a sua obrigação. Mérito. Honra ao mérito, honrar porque alguém fez por merecer. Mas misericórdia é justamente aquela pessoa que não fez por merecer, mas ela precisa. Sabe aquela pessoa que você quer ajudar, mas ela não ajuda em nada? Sabe aquele filho que você gostaria de dar uma porção de coisa para ele, mas ele não te obedece, ele não faz as tarefas, ele não... E você fala: gente, mas eu podia dar muito mais, mas se eu der, eu vou estar estragando ele. Irmãos, Deus a mesma coisa. Ele olha para nós e fala assim: eu sei que você não merece, mas eu quero te dar misericórdia. E muitas vezes, aquilo que Deus vai dar para nós, alguém pode olhar e falar assim: eu não entendo. Como é que Deus pode abençoar um sujeito desse? Fala para o irmão: por causa da misericórdia. A misericórdia é Deus nos dando, não o que a gente merece, mas o que a gente precisa. Se Deus desse o que a gente merece, Ele faria só a obrigação. Eu fiz por merecer, o senhor está só retribuindo. Mas quando nós sentimos que não fizemos o suficiente, e mesmo assim nós somos cobertos de bênção, você pode dizer: eu estou desfrutando da misericórdia de Deus. Quantos aqui sentem que têm vivido uma vida debaixo da misericórdia de Deus? Amém? Por quê, irmãos? Você acha que a gente consegue fazer tudo que precisa? Quando Deus deu as leis para o seu povo, nem Deus esperava que eles cumprissem tudo aquilo, porque Deus já sabia que o homem não é mesmo cumpridor de leis, de regras. O homem mas Deus fez aquilo para eles terem uma noção de cada dia vai melhorando, cada dia vai aperfeiçoando, cada dia vai dominando uma área que você não tem dominado. E Deus derramando a sua misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são de geração em geração. O lindo de você ler a Bíblia é que quando você está lendo sobre a história dos antigos, você percebe que hoje nós somos os personagens da atualidade. Aí você vê Deus tratando o seu povo no Velho Testamento, Deus tratando o seu povo e agora os seus filhos, porque a partir de Jesus, Deus deixou de ter povo e passou a ter filho. Amém, irmãos? Filhos nascem. Povo de geração em geração. Filhos nascem. Jesus veio para nascer uma nova raça de filhos para Deus. Deus sempre teve o seu povo, mas a partir de Jesus, Deus começou a ter os seus filhos. Amém? Põe a mão no seu peito e fala assim: por causa da misericórdia eu me tornei filho. Sabe, irmãos, a misericórdia é tão gostosa. E a misericórdia de Deus é o tratamento de Deus conosco em cima do que nós precisamos e não do que merecemos. E aí, a palavra de hoje diz que Deus diz para nós que felizes, bem-aventurados os que têm misericórdia, como Deus tem misericórdia de nós, os que têm misericórdia das pessoas que estão lutando para ser cada dia melhor, mas muitas vezes elas não conseguem. Não tem momentos na sua vida que você fica com raiva de você? Eu disse que não ia falar mais isso, por que eu falei? Eu disse que não ia fazer mais isso, por que eu fiz? E Deus olha para você e a misericórdia se estende. E o que Deus espera que os seus filhos façam? Igualzinho a Jesus. Jesus desceu do céu, veio para a terra e viveu entre nós um período, justamente para mostrar: olha, eu sou humano e eu consigo, como ser humano. Por quê? Porque Jesus estava o tempo todo na dependência do Pai.
Então, quando você vai investir no seu relacionamento com pessoas, você vai precisar usar da misericórdia. Nós temos que lembrar, irmãos, eu sempre busco para mim, eu preciso me lembrar que se eu não me conectar com os céus, eu não consigo ser misericordioso, muitas vezes nem comigo mesmo. Você já não se autopuniu? Às vezes você não boicota você? Às vezes você não se pega falando assim, sofre carne. Faz ou não faz? Aí você fala, eu mereço. Você já se chamou de burro, de idiota, de tonto alguma vez? Por quê? Decepção com a gente mesmo. Mas como é que eu fui um tonto? Como é que eu fui fazer isso? Não acontece, irmãos? Então, muitas vezes a gente não tem misericórdia com a gente fala, não, eu mereço sofrer mesmo. Para aprender. A gente fala isso com a gente. Só que quando a gente fala isso com as pessoas, irmãos, a gente não está tendo misericórdia com eles, quando nós somos recebedores da misericórdia divina e gostamos disso. Quantos dizem amém? Você gosta de que Deus seja misericordioso com você, não gosta? Porque eu gosto. Eu gosto de receber, não o que eu mereço, mas o que eu preciso. Você nunca precisa se preocupar que Deus vai só ficar olhando os teus méritos, e que o dia que você acertar, você recebe, o dia que você não acertar, você não recebe. Deus não é assim. Deus é misericordioso, e Ele espera que os seus filhos imitem a Ele, um filho, Jesus, na terra, que usou de misericórdia. Mas o importante não é o que me acontece, mas é como eu reajo ao que me acontece. Sabe, irmãos, não tem jeito de você viver e nada de ruim te acontecer. Qual é a tua expectativa? É sempre boa. Mas se às vezes não acontecem coisas ruins, sim ou não? Acontece. Então, se você criar uma expectativa, se você imaginar que existe um modo de viver debaixo de um privilégio só, onde nada vai te tocar, e quando alguma coisa toca, você fala, cadê a promessa da proteção? Deus fala assim, a chuva é sobre todos, você também vai se molhar. Por quê? O importante não é que você tome chuva, mas como é que você reage depois da chuva. Não é o que te acontece, mas é como você reage, como eu reajo com aquilo que me acontece. E aí, irmãos, nós temos escolhas, e as nossas escolhas, dependem da nossa atitude. Se eu escolho ter uma atitude feliz, eu vou ser feliz. Se eu escolho ter uma atitude, irmãos, infeliz, o resultado da minha atitude é infelicidade. E quantas vezes as nossas atitudes são tudo para cavar infelicidade, e a gente fica esperando ser feliz, está fazendo coisa errada, Deus, a palavra de Deus está ali, nós estamos conferindo, estamos olhando para aquilo, mas a gente fica esperando uma exceção da regra. Já aconteceu com você, irmão? Ou só acontece comigo? Você faz algo que a palavra de Deus declaradamente diz não, e você fala, a misericórdia do Senhor vai me alcançar, e eu estou plantando aqui arroz, mas eu vou colher feijão. Deus seria injusto se você plantar arroz e colhe feijão, porque os plantadores de arroz querem colher arroz, tá? Então, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Então, as nossas atitudes é que determinam se nós vamos ser felizes ou infelizes. Mas deixa eu falar uma coisa, olha para o irmão do lado e fala assim, decida ser feliz, meu querido. Decida ser feliz. Agora, nessa decisão de ser feliz, nós temos que lutar contra algumas coisas, por exemplo, contra o ódio, contra a mágoa, contra a vingança, contra acerto de conta. Tem ou não tem, irmãos? Quando alguém está fazendo alguma coisa para você, e naquela hora você não pode reagir, ou naquela hora você tem que aguentar, aquilo o sapo tem que atravessar, o que você fala assim? Você não perde por esperar. Eu já ouvi uma frase, diz que vingança é um prato gostoso quando você come frio. O que é isso? Espera, vai chegar o teu dia. Hoje não foi, porque hoje eu estou na minha limitação, mas aí você começa a maquinar o mal, Aí a misericórdia começa a passar longe de você,
porque você vai usar o instrumento vingança para se sentir bem. Não, vai ver só, não perde por esperar. Então, irmãos, o elemento vingança é uma escolha que quando você faz, não vai resultar em felicidade, não tem jeito. É uma questão do que você está plantando. Eu planto, eu colho, não tem outro jeito de ser diferente. Então, são as atitudes infelizes que nos levam a colher sofrimentos, que nos levam a colher infelicidade. Então, se a gente exalar, irmãos, o gosto amargo da frustração, nós estamos deixando escapar a chance da felicidade. Se você quiser sentir o gosto amargo, você está perdendo a doçura da vida. Por quê? A vida precisa ser temperada. Tem momentos em que você passa por amargura, mas Deus, com a sua misericórdia, vai trazer a felicidade dali a pouco. Amém? A Bíblia diz: sempre que depender de vós, tende paz com todos. Sempre que depender de você, use de misericórdia com todos. Tem coisa, irmãos, que não depende de nós. Você quer, mas não é você que decide. Mas o seu coração está cheio de misericórdia. E às vezes você não pode, mas você está falando com quem pode. Senhor, eu não posso, mas abençoa. Senhor, eu não posso, mas traz livramento. Então, porque o coração cheio de misericórdia, você faz o que pode, e o que você não pode, você intercede. Meus, eu amei esse momento que a pastora disse que nós temos que nos fortalecer no ministério de intercessão. Por quê? Porque quando nós nos propomos a fazer algumas coisas para que Deus seja honrado e glorificado, o que se levanta contra nós? O inferno. Mas qual é a palavra que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja é composta dos meus filhos que investem no relacionamento para que um apoie o outro, um abençoe o outro. Amém? Nós estamos, irmãos, investindo em aprender alguma coisa que nós percebemos que vai ser uma maravilha na alma, no coração, na vida de muitas pessoas. Nós começamos a falar semana passada na mensagem sobre cura, e nós dissemos que a gente está investindo no ministério chamado 30 Semanas. É um programa de cura de alma. Mas não é aquela cura de alma instantânea. Eu ponho a mão sobre a sua cabeça e declaro em nome de Jesus, você sai liberto, curado, tudo resolvido. Tem coisas que são assim. Se é um demônio, irmão, você põe a mão e sai em nome de Jesus, ele vai embora, acabou. Só que agora que o demônio saiu, como é que você vai aprender a viver liberto? Imagina aqueles casos. Vamos pegar um exemplo aí. Aquele endemoniado que ficava lá no cemitério preso com correntes. Qual era a rotina daquele homem? Ele estava preso no cemitério, nas cavernas, e ele não podia chegar perto de pessoas, então ele ficava amarrado. Então o raio de ação dele era limitado pelo cumprimento das correntes. Mas um dia Jesus chega e liberta ele, caem as correntes por terra. Agora esse homem tem que aprender a viver livre, curado, liberto. Ele tem que aprender que agora ele pode voltar para sua casa e ele não é mais visto como um homem perigoso, porque ali tem um coração manso, ali tem uma pessoa maravilhosa. O lado bom daquele homem, irmão, começou a fluir, começou a aparecer. Ele precisou aprender a conviver. Se ele tinha esposa, se tinha filhos, ele teve que aprender. As pessoas precisaram começar a aprender a conviver com ele. Então ele começou a aprender a se relacionar novamente com pessoas, porque ele foi liberto. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem uma libertação para nós, seja lá qual for a área. Quantos dizem amém? Agora, você era um exemplo dependente de um vício de droga. Aí o Senhor vem e te liberta. Tá, como é que é os dias seguintes, quando você estava acostumado a levantar e se drogar? Agora você não sente mais necessidade. Não, mas o que eu vou fazer agora com o meu dia? Porque o drogado, ele passa o dia pensando, quando é que eu vou tomar a próxima dose? Quando é que eu vou fumar o próximo cigarro? Quando é que eu vou tomar a próxima cachaça? Entendeu? O viciado em sexo, quando é que eu vou fazer o próximo sexo aventurado, fora do casamento, E de repente o Senhor vem e te liberta de tudo isso. Como é que você vai aprender a se relacionar de novo? Misericórdia do Senhor primeiro, que te libertou, e da igreja, que agora vai te amar e vai começar a te ensinar a viver liberto e curado.
O ministério 30 semanas. Durante 30 semanas, o Espírito Santo de Deus vai começar com doses homeopáticas, um pouquinho a cada dia, a cada semana. Cada semana tem uma ministração, cada semana tem uma oração, cada semana tem uma palavra de Deus, cada semana tem um relacionamento com um grupo pequeno ali, naquela reunião, né? E uma semana, 2 semanas, 30 semanas, e aí as pessoas começam a ver o resultado da misericórdia do Senhor na prática, na vida de alguém curado, liberto e nova criatura. Então daqui uns dias, sexta-feira a gente anunciou, eu sei que muita gente não pôde vir, eu sei, né, foi meio no de repente, mas agora na próxima terça a gente vai dar mais uma oportunidade para aqueles que receberam aquele recadinho meu, considere esse convidado de novo, né? Por quê? Porque nós queremos escolher aqueles que querem estar na primeira turma de gente curada, liberta, transformada, para ser uma bênção na vida da igreja no próximo ano. Amém? Tem gente assim aqui? Só que você vai precisar investir no seu relacionamento. Chega perto do Pai, que Deus te aproxima do próximo. Deus te aproxima do que você quer. Resolve o seu negócio com Deus. Joga fora aquela acusação do maligno que está contra a sua vida, porque você foi traumatizado, você foi ferido, você foi machucado, e muitas vezes até no ventre da mãe. E começa a ter um relacionamento com Deus diferente. Você começa a perceber que o relacionamento com pessoas também vai ser muito diferente. E aí as pessoas vão dizer: o que aconteceu? Você fala: se eu disser, você não acredita, então você tem que ver. E aí a pessoa vai ter também a chance dela de fazer essa bênção do 30 semanas. Quando dizem amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa bem-aventurança de Jesus, lá do versículo 5, 7, que ele diz que bem-aventurados os misericordiosos, Mateus 5, 7, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vejo nesses versículos 3 partes aqui. A primeira parte que eu vejo é que aqui tem uma promessa, que tem bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem uma promessa aqui. A segunda coisa é que aqui tem um princípio poderoso para mudar a sua vida. E a terceira coisa desse versículo tem uma receita. Quantos que gostam de receita? Você já foi num médico, que o médico chega lá e fala assim: você não tem nada. Você sai embora de lá: doutor, mas nem uma receitinha? Não. Você não sai frustrado? Eu conheço gente que fala assim: gastei um absurdo na consulta, o médico me mandou embora, disse que eu não tenho nada, mandou eu tomar água. Mas um dia eu fui no médico dizendo: olha, estou com uma rouquidão aqui, o senhor tem um remedinho aí, um xarope? Ele falou: não, só tomar água. Ô, irmãos, eu saí tão chateado, falei: eu vou no médico, o médico mandar eu tomar água. Alguém falou: o que você esperava? Esperava sair com uma receita, chegar no farmacêutico, né, e gastar um dinheirão com a receita. Mas o médico falou: não, o teu problema a água resolve. Aleluia. Irmãos, esse versículo diz então que nós temos uma receita, e é tão simples, irmãos, mas nós vamos ver. Aquele que deseja ser feliz, irmãos, tem 3 coisas que eu quero te lembrar, 3 coisas, e é bem rápido. A primeira delas é que Deus tem uma promessa para a sua vida. Olha para mim e fala assim: Deus tem uma promessa para você. Agora ela diz: ela é para mim também. É gostoso falar que Deus tem promessa para os outros, mas tem que lembrar que a promessa é para você também. E eu acho mais lindo quando Deus fala assim: primeiro você mata a tua sede, depois você oferece para as pessoas. Aqueles que embarcam numa aeronave para fazer um transporte de avião, né? Mesmo que ele já foi centenas de vezes, milhares de vezes, mas ele tem que escutar dizendo que em caso de despressurização dessa aeronave, vão cair algumas máscaras, e você põe a máscara para você receber um oxigênio. Se tiver uma criança sentada do seu lado, coloque primeiro a máscara em você, depois na criança. Por quê? Primeiro você consiga ficar vivo para acudir aquela criança, porque ela não sabe se defender. Então não adianta você colocar nela e dali a pouco você está morrendo. Por quê? Então a regra é essa. Então, irmãos, Deus fala assim: eu quero que você primeiro receba de mim a minha misericórdia, e depois você mostre para os outros,
e exercite a misericórdia com as outras pessoas. O versículo de Salmo 23, olha como ele termina no verso 6. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Não é uma promessa aqui? Não é uma promessa aqui? Olha, a bondade e o amor ficarão comigo enquanto eu viver. Irmãos, misericórdia pode ser que você não veja fisicamente, mas você sente, emocionalmente, espiritualmente. Então, é algo que você pode não ver, você não pode ver, mas é algo que você pode sentir. Como Deus deixou passar essa. Como eu fiz isso e nada aconteceu. Eu fico triste quando alguém é abençoado pela misericórdia de Deus. Deus está dizendo assim: eu não te puni, né? Mas vai e não peques mais. Ele fala: não, eu já não fui punido, eu vou fazer de novo. Por quê? Não, Deus vai usar de misericórdia de novo. Ok, Deus é de misericórdia. Mas sabe aquele negócio da raposa que vai tantas vezes no moinho que uma hora a pedra pega o focinho dela? Já viu isso? Vai uma vez, esperto. Viu como eu sou esperto? Não pegou. Diz que pega, fui lá, não fiz. Diz que dá errado, fui lá, deu certo. Mas uma hora, a arapuca é maior do que a tua esperteza, e você cai. E aí, a misericórdia falhou com você? Não. Se Deus não tivesse tido misericórdia, nem a segunda vez você não tinha feito. Deus bateu, levou, acabou. Mas não, você pode às vezes fazer 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque a misericórdia, a longanimidade de Deus está sobre nós. Quando diz amém? Olha para o irmão e fala: você ainda não foi destruído porque Deus te ama. Sim ou não? Ou você diz: não, é porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Se eu morrer, Deus vai ter uma perda muito grande aqui. Não sei, né? Alguns vão dizer: glória a Deus que morreu, né? Vai estar na alça do caixão dizendo: a última vez que eu carrego esse peso. Vamos rir para divertir um pouco, né? Mas irmãos, é verdade, a misericórdia de Deus é tão grande, mas nós não podemos ser levianos só porque Deus tem misericórdia. Amém? Mas é uma promessa. Olha, você sempre vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Os teus filhos também vão ser alcançados, teus netos e por aí, geração após geração. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Aleluia! Glória a Deus, eu vibro com isso. Eu acho que você devia vibrar também. Nós não somos destruídos porque o nosso Deus prometeu: de geração em geração eu sou contigo. Aleluia. Lá em Lucas capítulo 1, verso 50, diz que a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. E lá em Tito 3,5 diz que não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Não é porque eu sou bonzão, é porque Deus tem misericórdia de mim. Glória a Deus por isso. Então, quando a bondade de Deus não pode ser vista, a sua misericórdia pode ser experimentada. Então a premissa básica disso aqui é: Deus é sempre misericordioso conosco. Amém? E fala assim: é por isso, irmão, que eu tenho que ser misericordioso com você. Fala para ele, se compromete. Fala: irmão, eu vou ser misericordioso com você. Amém? Essa conversa, quando é de marido para mulher, tem mais força, viu? Tem um peso, né? Quando a mulher olha para o marido e fala assim: fica tranquilo, a minha misericórdia vai continuar com você. Aí o cara fala: graças a Deus, né? Porque ele sabe as artes que anda aprontando, né? E vice-versa. A irmã está rindo porque Deus está tendo misericórdia, né, irmã? Glória a Deus, né? Amém. Quantos aqui para dar um sorriso porque Deus tem sido misericordioso com você? Aleluia por isso, né? É uma promessa. Deus cumpre a sua promessa. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Você deseja ser feliz? Então lembre-se que Deus é um Deus de princípio para a sua vida. Qual é o princípio que Deus usa para ser misericordioso conosco? Olha para o irmão e fala: o perdão.
Palavrinha curta, perdão. Perdão. O que é perdão? Perdão é não dar o troco. Perdão é não dar o que o outro merece. Devia ser castigado, mas eu vou perdoar. Devia pagar a conta, mas eu vou perdoar. Devia estar fazendo isso, mas não tem importância. Fica aí, eu vou continuar. Olha, eu nem devia estar mais junto com você, mas eu vou continuar. Eu nem devia te dar outra chance, mas eu vou te perdoar. Esse eu vou te perdoar significa o quê? Bom, fiz uma dívida, estou perdoado, não preciso mais se preocupar, porque aquela dívida não preciso pagar. Porque quando você deve e não consegue pagar, acaba a tua paz. Mas quando você deve e não consegue pagar, e o credor diz, mas fica tranquilo, viu? Esquece, vamos tocar a vida para frente. Deus vive fazendo isso com a gente, irmãos. Só pedir perdão. Mas tem que escutar aquela palavra de Jesus para aquela mulher. Quando todo mundo ia atacar a pedra dela, ninguém teve coragem. Ela olha para Jesus. Senhor, ninguém me apedrejou. Jesus falou, eu também não te condeno não. Mas sabe de uma coisa? Não peca mais não, hein? Dessa vez deu certo, pode ser que da outra. Entendeu? Então, até hoje nós vivemos debaixo do perdão e da misericórdia do Senhor. E o perdão que nós recebemos, irmãos, precisa ser transferido para os nossos relacionamentos. E esse perdão é muito fácil quando é perdoar uma coisa pequena e com um estranho. Agora, quando é uma coisa grande e com alguém próximo, irmão, não dá vontade de perdoar. Dá vontade de vingar. Dá vontade de botar um fim, botar um basta, dizer, acabou, já aguentei demais, daqui para frente vai mudar o negócio. É difícil perdoar quando as coisas são volumosas e um relacionamento próximo. É difícil ou não é? Eu sou eu que tenho essa dificuldade. Perdoar um estranho, irmãos, às vezes também a gente nunca mais vai se ver. Mas perdoar alguém do relacionamento próximo significa que a próxima vez que se encontrar, vai ter que não cobrar aquilo. Vai ter que deixar como se nada tivesse acontecido. Irmão, não é fácil. Amém? Mas deixa eu te falar. Você acha que quando Deus nos perdoa, Ele não quer mais ver a nossa cara? Quando Deus nos perdoa, Ele não quer mais falar com a gente? Quando Deus nos perdoa, Ele nunca mais vai dar uma oportunidade para a gente? Não é assim. O que é o perdão? Passa a régua, começa do zero, vamos de novo. Isso é o perdão. Então, o princípio do perdão, irmãos, é um princípio para a nossa vida de cristão, porque nós fomos perdoados por Jesus, e Jesus diz que nós seremos conhecidos como seus discípulos quando nós amarmos as pessoas e também quando nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Aí você lembrou dos discípulos falando para Jesus. João Batista ensinou os discípulos dele a orar. E o senhor não pode ensinar a gente a orar? Ele falou, posso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas como? Que oração linda que às vezes você vê por aí como reza. Você ouviu alguém falar, gente, vamos rezar um Pai Nosso? Quando você ouve alguém falar, vamos rezar o Pai Nosso, o que ele está pensando? Que só de pronunciar aquelas palavras, parece que Deus já vai falar, nossa, que delícia, eles estão falando o que Jesus falou. Não. Deus está prestando atenção no que você está dizendo. Santificado seja o teu nome. Você santifica mesmo o meu nome? Ou você leva ele de qualquer jeito? Perdoa minhas dívidas. Não, perdoo. Como? Como eu tenho perdoado meus devedores? Bom, então, peraí. Você não tem perdoado. Você quer que eu faça a mesma coisa? Então, a oração do Pai Nosso não pode ser uma reza, porque Deus não está interessado em ouvir ladainha, ouvir reza. Amém, irmãos? Deus não está interessado em ritual religioso, em ouvir religiosos se reunindo, dizendo, nós fizemos a nossa parte, nós falamos com Deus, nós rezamos. Deus não quer isso. Deus quer que saia do seu coração, tipo uma promessa, porque Ele tem uma promessa. Eu perdoo, Ele prometeu, todo aquele que crer no meu Filho Jesus, o confessar, o receber e quiser mudar de vida. Quantos dizem amém? Irmãos, ontem eu fui com um grupo de irmãos lá para Sorocaba e nós fomos fazer um treinamento. Aliás, aconteceram 2. Os músicos foram fazer um treinamento e eu levei o Conselho dos Anciãos. Cadê os irmãos do Conselho dos Anciãos que foram comigo ontem? Levanta a mão aí. Eu comecei a brincar, né? Cheguei lá e falei, irmãos, eu trouxe o Conselho dos Anciãos, né? Que estava eu, o Neguinho, o Edvilson, que não é ancião, mas eu botei no pacote, né? E o Toninho, né? Cadê o Toninho?
E aí nós sentamos lá com os irmãos e começamos a aprender. E uma coisa que eu achei maravilhoso, para ser membro naquela igreja, naquela comunidade, não basta passar pelas águas do batismo. A pessoa precisa fazer um curso, e depois de um tempo, depois do curso, ele tem que responder um questionário, e uma das coisas é o seguinte: você é uma nova criatura? Sou. Você quer ser membro aqui? Quero. O que você quer fazer aqui nessa comunidade para a gente te aceitar como membro? Se você quiser só ficar sentado nas cadeiras, não precisa ser membro. Você é um assistente, você é um visitante, você é um frequentador, não tem problema nenhum. A gente vai olhar para você e falar: que bom que a visita veio mais um dia, põe uma cadeira para o visitante aí. Mas se você quer ser membro, significa o seguinte: nós podemos contar com você para cumprir uma ordem que o Pai nos deu: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Mas Jesus disse: ensinai-os a ser meus discípulos, obedecendo tudo que vos tenho mandado. Então, se você é um filho de Deus que vai estar obedecendo e fazendo tudo que vos tenho mandado, seja bem-vindo aqui, porque aqui é a comunidade dos envolvidos com a palavra de Deus, com a responsabilidade de ser discípulo cumpridor do que Jesus mandou. Então, quer ser membro? Afirma que você vai estar ligado ao propósito que Deus colocou no nosso coração como igreja? Amém? Bem-vindo à família cristã. E é membro. Mas isso daí, o que é? Uma responsabilidade. Mas fecha esse parênteses aí, que nós estamos falando do perdão, né? Você quer ser feliz? Pratique o perdão. Pratique. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim o apóstolo Paulo: pois o que o homem semear, isso também colherá. E lá em Mateus 7,2, Jesus diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Amém? Então, é uma lei de Deus na terra. A medida que você usa é a medida que Deus usa. Perdoou, Deus perdoa, não perdoa? Não é que Deus vai se vingar, irmãos. Deus não é vingativo, tá bom? Deus é misericordioso. Mas não tem como plantar uma coisa e colher outra, tá? É esse que é o segredo. Então, o segredo para vencer a mesquinharia, qual é? O que é o mesquinho? O mesquinho é aquele que para ele bastante, para os outros só um pouquinho. Mas só isso? Tá bom, né? Podia nem dar nada, estou te dando um pouquinho, se contente com isso. Esse é o mesquinho, tá? Você quer que Deus faz isso com você? Aí na hora de semear no reino de Deus, vem uma mesquinharia. Aí o irmão tesoureiro vai lá contar, graças a Deus não tem tido moedinha mais, né, irmão? Parece bem poucas, né? Mas tem bastante notinha, às vezes de 2, né? A menor nota brasileira hoje é R$2, né? Não compra nada. 1 litro de gasolina está quase R$8, né? Ou mais. Daqui a pouco vai chegar a 10. Então, às vezes a pessoa não quer investir nem 1 litro de combustível no reino de Deus. Será que Deus dá só isso para ele? Não, é que ele é mesquinho. Qual é o segredo de vencer a mesquinharia? Fala para o irmão: é dar. É dar. O mesquinho não dá, ou dá pouquinho. O que não é mesquinho, dá de mão cheia, porque Deus vai abençoá-lo de mãos cheias. Então esse é um princípio poderoso, né? Mas normalmente, irmão, nós exigimos misericórdia e agimos com intolerância. E eu amo quando Jesus começa a ensinar as coisas para os discípulos, e aí ele começa a contar uma parábola de alguém que foi perdoado de uma dívida que não conseguia pagar, e aí ele sai da sala do perdão, da onde o seu senhor falou: tudo bem, você não aguenta pagar, não tem importância. Na rua ele encontra alguém que devia só um pouquinho, ele pega o sujeito pelo colarinho e fala: vou te levar diante das autoridades, enquanto você não me pagar, você vai ficar preso. O que é isso? Mesquinho, foi perdoado de tanto, e agora não queria perdoar um pouquinho, tá? Intolerância. Ele aceita que Deus o tolere em todas as grandezas de suas maldades, mas não aceita um deslize pequeno de alguém do seu relacionamento, e fica ali cobrando, e às vezes até orando: Senhor, o Senhor é meu juiz. Já falou isso para Deus? Que bom que Deus é juiz. Você já falou isso para Deus? Fala a verdade. Quando você se sente injustiçado,
E você lembra que você tem que confiar que Deus vai fazer a tua justiça? Você não sente que é gostoso saber que Deus é que é o juiz? Claro que a gente sente. Amém? Mas quando você se lembra que com a mesma medida que você medir, Deus medirá a você, como é que fica? É ruim, né? Mas em nome de Jesus, vamos declarar a vitória sobre isso. Terceiro e último ponto. Você deseja ser feliz? Então lembre-se que Deus tem uma receita de vitória para a sua vida. Então, irmãos, Deus tem uma promessa, Deus tem um princípio, Deus tem uma receita. Ok? Promessa, princípio, receita. E olha só que interessante. Você quer liderar? Sirva. Você quer crescer? Sirva. Você quer ser feliz? Receita, sirva. É como se tudo para que você chegasse diante de Deus e pedisse, Deus falou assim: não, tudo bem, você está me pedindo para mim te servir, eu vou te servir. Mas você está servindo o seu semelhante? Porque, irmãos, quando a gente pede alguma coisa para Deus, quando Deus atende, Ele está nos servindo. Quantos dizem amém? Deus está. Você não espera que Deus te sirva? Oração respondida não é uma delícia? Quando você dá um testemunho, irmãos, eu estava numa situação, e aí eu orei, aí a igreja orou, aí os irmãos da intercessão oraram, oh que bênção, Deus ouviu a nossa oração. O que você está dizendo? Deus serviu você, o teu interesse, o teu propósito, sabe? Deus foi lá e trabalhou por você. Aí Deus fala assim: agora é a tua vez. Por quê? Porque uma das coisas, se precisar Deus faz, mandar anjo do céu. Mas a coisa mais comum é ver Deus mandando pessoas servir pessoas. A resposta de Deus para as nossas orações normalmente virão Deus usando alguém para nos servir naquele nosso interesse. Senhor, abençoe que o meu salário aumenta. Deus vai usar o patrão para servir o teu desejo, dando um aumento. Amém? Eu profetizo muitos patrões servindo os irmãos aqui, em nome de Jesus, né? Então, nós gostamos que Deus nos sirva. E Deus diz assim: então, mas eu espero que você também sirva no seu relacionamento. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Jesus diz uma coisa que é interessante, bem contrário ao que nós estamos acostumados. Que o exemplo de Jesus é assim, ó: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Leva os fardos pesados uns dos outros, e assim você cumpre a lei de Cristo. O que Jesus colocou como lei? Bom, se eu falar de Moisés, você já sabe que tem os 10 mandamentos e mais uma tantada em volta de cada um daqueles 10 mandamentos, né? Procedimentos. Mas aí chega Jesus fala assim: não, é só 2. Ama primeiro a Deus, e o segundo, ama o próximo. Amém. O que Deus está falando? Que Jesus está falando assim: ama a Deus, se relacione com Ele, conversa com Ele o tempo todo, tudo que vai fazer, pede para Ele. Vai comprar, fala: Senhor, devo comprar. Vai vender, Senhor, por quanto que eu devo vender? Senhor, vou mudar. Senhor, é esse trabalho, é aquele outro trabalho, surgiu uma oportunidade de estudo, devo ou não devo? Enfim, fala com Deus o tempo inteiro. Relacionamento, né? O filho de Deus jamais deve fazer as coisas sem o conhecimento do Pai. Não queira ser autônomo, não queira ser como aquele filho que quando chega na adolescência, às vezes ele não quer nem que o pai ou a mãe vai levar ele na escola, porque ele acha vergonhoso. Eu já sou grande agora. Ei, a mamãe veio trazer o filhinho na escola de carrinho. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Eu já passei por isso com filho, já estou passando isso com o neto. Hoje o bonitão veio de carrinho da mamãe. Irmãos, e daí? Você não quer ser zombado, porque antes de tomar uma decisão, primeiro eu vou falar com o pai. Que isso? Você vai orar por isso? Um homem tão preparado, uma mulher tão preparada. Tantos anos de crença, você já devia saber isso. Não faço nada sem falar com o pai. Amém, irmãos? Porque quando você vai falar com o pai, o que está acontecendo? Relacionamento. Pai, o negócio é tão simples, mas é tão gostoso falar com o Senhor. Relacionamento.
E aí Jesus falou assim: agora você ama o teu próximo. Ou seja, é gostoso falar com o pai? Então tem que ser gostoso também falar com o próximo. Mas com Deus é uma coisa. Então, com Deus é uma coisa, com o próximo, ele também é filho do pai. Agora imagina o seguinte, né? Os dois chegam juntos para falar com Deus. E aí não pode estar na mesma sala, porque eles são inimigos. E aí Deus fala: eu atendo a quem primeiro? Não é gostoso quando os dois chegam: pai, nós viemos aqui juntos, porque nós estamos de comum acordo, e nós dois concordamos. E aí Jesus fala assim: tudo que pedirdes, crendo recebereis no meu nome. O que você está pedindo para te acompanhar quando você for chegar na petição no céu? Jesus, vai comigo. Companhia. O que o Senhor espera que aconteça também conosco aqui na terra? Vamos andar em harmonia. Quantos dizem amém? Irmãos, não existe receita mais poderosa na terra sobre o relacionamento do que as que foram dadas por Jesus. Ninguém consegue ser feliz e amargo ao mesmo tempo. O segredo dessa receita, irmãos, de Jesus é cuidar um do outro. Então, olha de novo esse versículo: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ou seja, faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Quantos dizem amém? Para concluir, irmãos, eu vou dizer o seguinte: Jesus deu a receita de servir uns aos outros, não porque com ele foi diferente, não porque com ele ninguém traiu, ninguém feriu, ninguém machucou, mas ele era Deus, falar como Deus é fácil. Não, Jesus falou como homem. Ele deixou a divindade no céu e desceu para a terra como homem. Ali tinha um homem, porque se eu não acreditar que ali tinha um homem que sentia o que eu sinto, não teve valor. Porque quando ele morreu no meu lugar, então não foi no meu lugar. Ali morreu no lugar de algum outro Deus. Se ele era só Deus, não era humano também. Jesus era humano, mas ele estava numa conexão tão grande com o Pai que o diabo se confundia. Peraí, é um homem ou é Deus falando? É um homem ou é Deus falando? Tamanha era a comunhão, porque tudo que Jesus ia fazer, ele consultava o Pai. Então quando ele fazia, era o Pai fazendo. Amém, irmãos? Então essa intimidade de Jesus com Deus tem que ser copiada. Então nesse relacionamento, irmãos, que Jesus diz que nós temos que tratar as pessoas bem, ele sabia muito bem, porque ele também foi machucado. Olha só, tem 6 feridas que Jesus levou aqui, e a primeira delas foi nos pés. Você sabe que foram pregados cravos. Nas mãos, você sabe que pregaram também. Na testa, você sabe que puseram uma coroa de espinho e sangrou. Ali nas costelas, você sabe que um soldado enfiou uma lança e aquilo vazou, chegou até o coração. E nas costas, você sabe porque Jesus apanhou de chicote, e aquele chicote arrancou lascas de sangue das costas de Jesus. Tudo isso você vê nos filmes que representam muito bem aí a figura de Jesus. Mas tem uma que ninguém vê. Jesus, irmãos, foi ferido com um beijo de um discípulo amado, Judas. Por favor, fica de pé. Nessa 6ª ferida, talvez foi a ferida que nós vamos ter que lidar com ela, que machucar o nosso corpo, causar prejuízo, fazer alguma coisa contra o nosso físico. Às vezes a gente até tolera, mas quando mexem com a nossa honra, quando mexem com a nossa alma, quando traem a nossa confiança, quando nos causam decepção, quando Jesus esperava que aqueles discípulos, aquele beijo fosse um beijo de amor, era um beijo traiçoeiro. Irmãos, ali a alma de Jesus foi ferida, todo o seu corpo ferido e a sua alma também. Então aquele homem de corpo e de alma foi ferido por completo, não ficou nada de fora. E é ele que nos diz: perdoa. É ele que nos diz: se relaciona com as pessoas. Eu sei que muitas vezes não é fácil. É muito gostoso pregar uma palavra como essa, mas eu também tenho aqui as minhas dificuldades, porque eu também tenho as lembranças de feridas na minha alma. E cada um de nós aqui, se você começar a vasculhar a sua mente, o seu passado, muitas vezes você tem um comportamento que você não gosta, e você não sabe identificar a causa,
porque é uma ferida de alma oculta, a qual você já aprendeu a conviver com ela, para que a vida seja possível. Às vezes você é uma pessoa rancorosa, raivosa, explosiva, violenta, amarga, e você não gosta de ser assim, mas sem querer você é assim. Por quê? Ferida de alma. E aí aquele que foi ferido na alma, Jesus, pelo beijo de Judas, vem e fala: perdoa, que eu perdoei. E aí nós vemos Jesus ali naquela cruz, em seus últimos instantes, falando para Deus: eu perdoo os que me feriram no corpo e os que me feriram na alma. Será que hoje não é o momento, irmãos, de pensar que nós temos que liberar perdão para alguma pessoa que nos feriu na alma? Pessoas que ferem pessoas no corpo hoje tem até instrumento da justiça humana que prende, encarcera a pessoa, que pune, que multa, enfim, obriga. Mas aquela ferida de alma, irmãos, que muitas vezes ninguém vê, não dá para medir, mas dá para sentir, só tem um jeito de ficar livre dela: perdão. Perdão. Então, irmãos, existe uma promessa do Senhor ser misericordioso conosco, nós dizemos amém. Existe uma promessa, irmãos, do Senhor para nós, dizendo: se você usar o meu princípio do perdão, eu vou usar com você. Irmãos, então está aí a receita. Lucas 23, verso 34, penúltimo versículo que eu vou ler para você. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É difícil muitas vezes liberar perdão para alguém que sabe o que está fazendo. E está fazendo. Mas quando Jesus disse: eles não sabem o que estão fazendo, eles até estranharam, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam querendo dar fim em Jesus. Eles estavam debaixo de uma ordem religiosa daqueles sacerdotes e seus líderes: vamos calar a boca desse homem. E quando a multidão gritou: crucifica-o, todo mundo sabia o que estava querendo. Nós queremos pôr fim nesse homem. Nós nunca mais queremos ouvir falar nesse nome. Nós não queremos mais ver essa pessoa. Eles sabiam o que estavam querendo. E eles sabiam que a cruz era um instrumento de morte com tortura. Porque quando o que merecia morrer na cruz expirava, todo mundo sentia: agora nós estamos aliviados. Ele sofreu, nós penamos na mão dele, mas agora quero ver. Acabou. Sofreu até morrer, mas agora acabou. Aí Jesus pega e fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Deixa eu te dizer, irmão, pessoas nos feriram em momentos que eles achavam que sabiam, mas eles não sabiam. Estavam tocando na menina dos olhos de Deus. Você é um filho de Deus. Eles não sabiam que um dia você ia entregar sua vida para Jesus e você ia ser protegido pelo Senhor debaixo de uma promessa, e eles feriram você. Mas agora, irmão, não tem outro jeito a não ser fazer o que Jesus fez: perdoa. Essa pessoa não sabia o que estava fazendo, porque senão ela não teria tocado em mim, não teria ferido a minha alma. E o último versículo, Paulo fala assim para nós: nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Jesus já te perdoou. Você reconhece esse perdão? Põe a mão no seu coração e fala assim: Jesus me perdoou. Eu reconheço. Isso é fruto da sua misericórdia e eu agradeço. Amém? Mas agora, irmãos, esse especialista em perdão está dizendo para você: eu quero te fortalecer para você fazer o que eu fiz, porque eu fui fortalecido pelo Pai. E eu digo para você, meu irmão, em nome de Jesus, nesse momento eu oro sobre você, para que Deus fortaleça o seu coração,
a sua mente, para que Deus dê força para que as suas palavras, as suas atitudes sejam manifestas de um modo que as pessoas percebam que em você existe uma nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, e que agora, operando o Senhor, ninguém vai o impedir. E muitas vezes o que pode estar impedindo por enquanto é essa falta de perdão, que talvez seja a única coisa que o diabo tem nas mãos para chegar diante de Deus e acusar você. Você ainda está prendendo alguém pela falta do perdão. Talvez seja isso a única coisa que Deus espera que você entregue. E eu declaro agora, em nome de Jesus, você vai entregar, para que você possa decolar nas maiores alturas onde Deus quer te levar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você está se sentindo como agora? Uma decisão? Ou foi só um tempo que eu gastei seu aqui? Você teve paciência comigo, eu te agradeço por isso. Mas irmãos, eu creio que hoje Deus falou primeiro comigo, para que eu viesse falar com você. Amém? Deus está falando com você, para que você possa falar com alguém. Amém? Levante sua mão, eu vou orar. Nós vamos ter os irmãos cantando, e nós vamos ter você entregando a sua oferta, o seu dízimo. Os irmãos vão estar passando, ouvindo aqui, não sei. Mas seja generoso com o Senhor, aquilo que é do Senhor entregue com alegria. Mas nós vamos orar e vamos encerrar esse momento, e depois nós vamos louvar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa mensagem nas tuas mãos. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus que a tua palavra, que é viva, poderosa, que corta dos dois lados, que penetra o mais profundo das almas, nesse momento penetrou no nosso coração e nossa alma, e está causando divisão entre aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Pai, a tua palavra vai nos ajudar a jogar fora aquilo que não é do Senhor, e eu declaro que aquilo que é do Senhor vai nos aproximar ainda mais. Eu declaro esses irmãos abençoados pela tua palavra, abençoados pela decisão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.